Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para mais uma etapa da nossa jornada de Descobrindo Atos. Essa semana, Atos no capítulo 11. Abra sua Bíblia e vem comigo. Na semana passada, nós estudamos sobre Cornélio. Deixamos um devocional na descrição desse vídeo, essa semana nós teremos de novo. E me conta aqui embaixo se o devocional tem te ajudado, se você tem feito, como tem sido estudar o livro de Atos semana após semana. Mas para essa semana, vamos para Atos, capítulo 11, versículo 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus, que é exatamente a história de Cornélio que a gente terminou na última aula. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos os criticavam, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Os judeus não faziam isso, tá? É por isso que eles estão estranhando. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. E é muito interessante porque ele vai contar a história que a gente acabou de ler no capítulo 10. E se você pensar antigamente, não era barato escrever. Então o fato de Lucas estar contando exatamente a mesma história em detalhes é porque ele quer que você realmente entenda essa história. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu, ou seja, animais que os judeus não comiam, que eram considerados impuros. Então ouvi uma voz que me dizia: "Levante-se, Pedro, mate e coma." E respondi: "De modo nenhum, Senhor." E a gente até conversou, porque quando Pedro responde de modo nenhum, Senhor, ele entende que era uma mensagem de Deus. Mas ele fala: não vou fazer. Eu acho que ele achava que era um teste, né? Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu uma segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Então, 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: "Mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos vocês e todos da sua casa." Versículo 15 diz: quando comecei a falar. A gente imagina que Pedro provavelmente ia pregar, fazer apelo, que é o que a gente chama nas igrejas, quando o pastor chama as pessoas lá na frente para entregar a vida para Jesus, mas não. Quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Esse sobre nós no princípio, ele está referindo lá em Pentecostes, quando eles estavam reunidos, o Espírito Santo veio sobre eles. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor-me a Deus? Aqueles gentios não sabiam que era o batismo com o Espírito Santo. Eles não estavam inventando algo, mas eles estavam buscando a Deus. Quando Pedro chega ali, Pedro começa a pregar e o Espírito Santo vem sobre eles, Pedro olha para tudo aquilo e fala: quem sou eu para dizer que eu não posso estar no meio de gentios? O Espírito Santo veio sobre ele, Deus veio sobre eles. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Agora não era uma cirurgia que dizia se eles deveriam ser aceitos ou não. O próprio Deus tinha vindo sobre eles. E esse é um marco muito importante na história, porque quando Jesus vem, ele chega primeiro ali para os judeus, e o povo ali de Jerusalém vai o conhecendo, e agora a gente vê que o evangelho está chegando mais longe,
para gentios e cada vez ele vai se espalhar mais. E versículo 19 a gente continua essa história. Os que tinham sido dispersos, lembrem-se, eles estavam sendo perseguidos lá desde Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então, eles estavam falando com aqueles que falavam o mesmo idioma, aqueles judeus que estavam esperando o Messias, que não reconheciam Jesus como Messias. Então, eles estão chegando para esses judeus e dizendo: olha, sabe o Messias que vocês estavam esperando? Ele veio, foi Jesus Cristo. Esse povo já sabia, já estava acostumado com aquele idioma. É mais fácil você falar com alguém que tem uma religião muito próxima à sua. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Então chegaram ali para os gentios. Quem não fazia ideia, não sabia o que era Messias, o que era templo, não sabia de nada. Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer na fé ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Lembra que nós lemos que por causa da perseguição, Saulo foi enviado a Tarso? Versículo 26, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Então, eu acho lindo esse pedaço, porque as pessoas que não conheciam sobre o Pentateuco, sobre o templo, não esperavam o Messias, estavam ali ouvindo as boas novas sobre um homem que tinha vindo, Deus que tinha se transformado em homem, vindo à terra para salvá-los, eles estavam se convertendo, mas eles não conheciam mais nada. Então Barnabé e Saulo ficam um ano inteiro ali ensinando eles, explicando tudo, como um cristão se porta, o que muda. A gente leu que quando Saulo se converte, a vida dele muda da água para o vinho. Não dá para continuarmos sendo a mesma coisa depois que a gente aceita Jesus. Então Barnabé e Saulo vão ali sentar com aqueles novos convertidos e ensiná-los. Vão ter o que a gente chama hoje de discipulado. E aí tem um trecho lindo que diz: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E é esse nome que a gente usa hoje em dia. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. E se você for na história, você vai ver que isso realmente aconteceu. Esse Cláudio, ele reinou de 41 depois de Cristo até 54. E na história você vê vários casos de fome que afetaram o povo romano, né? E aí, versículo 29 diz: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então aqui a gente vê que os gentios aceitam a Jesus, recebem o Espírito Santo. Aqueles que estavam sendo perseguidos vão para longe, começam a pregar para os gentios. Ali a gente começa o que a gente conhece hoje como discipulado, com ensino, algo similar com o que a gente faz na escola dominical nas igrejas aos domingos. Sentar, estudar a palavra, entender o que ela quer dizer. E aí então a fome, aqueles que iriam passar por fome, são acalentados, são cuidados por alguém que recebeu uma palavra do Espírito Santo. Atos 11 marca quando começamos a ser chamados de cristãos. E você? É um cristão?
é um seguidor de Cristo, é alguém que sentou, estudou sua palavra, que teve a vida transformada por Jesus. Se você aí já aceitou Jesus no seu coração, mas não tem estudado a palavra, estude, medite, leia nela. Essa é a palavra viva de Deus para mim e para você. E é muito importante meditar nela. Então, agora nós lemos Atos 11, mas que nessa semana você possa ler novamente, meditar, pedir que o Espírito Santo fale contigo, que você possa entender cada dia mais a palavra de Deus. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um devocional para você estudar. E se você tem alguma dúvida ou algum comentário, deixa aqui embaixo desse vídeo para a gente continuar essa descoberta em Atos. E nos vemos na próxima. Até mais!